Saí da oficina um pouquinho desolado, confesso que estava até um pouco envergonhado, olhando para o lado com a cara de malvado. Calhambeque, bip, bip, buzinei assim o calhambeque, bip, bip, e logo uma garota fez sinal para eu parar. No meu calhambeque fez questão de passear. Não sei o que pensei, mas eu não acreditei que o calhambeque... Lisboa é uma das cidades mais visitadas pelos turistas, quer-se limpa e acima de tudo de alta cilindrada, nova. Por isso, António Costa e a Câmara Municipal de Lisboa propõem, e em contrapartida à multa, que os carros velhinhos não entrem no centro da cidade. Pau querido. E agora, quem tem carros antes de 2000 ou de 96, vai a pé. Vamos lá ver. É complicado falar sobre isto porque parece que é uma má medida ou que é uma medida persecutória das pessoas. Mas é uma medida racional. E, portanto, ela é as duas coisas. É uma medida, enfim, não é grande coisa do ponto de vista do eleitorado e do ponto de vista do dia-a-dia das pessoas, não é? Mas é uma medida que faz todo o sentido. Lisboa foi das capitais europeias que mais tardou em ter medidas portanto, para evitar ou para diminuir, melhor dizendo, o fluxo de trânsito automóvel nos seus centros históricos. Talvez tenha sido porque, ao contrário, por exemplo, de Roma, que foi uma das primeiras, e de Atenas, que acho que foi mesmo a primeira, e que tinha aquela coisa das matrículas, portanto, pares e ímpares, não é? Num dia só circulavam carros matrícula par, no outro dia só ímpar. Ao contrário dessas cidades, Lisboa nunca foi uma cidade, enfim, em que o turismo fosse uma grande coisa. Portanto, se calhar a partir do momento em que se percebe melhor a economia da cidade, qual é que é a dinâmica económica da cidade, esta medida ganha maior importância desse ponto de vista. Portanto, tendo em conta que é de facto uma medida, que este tipo de medidas foram aplicadas em Lisboa relativamente tarde, eu acho que, enfim, não temos muito o que nos queixar, ou antes, aquilo que temos que nos queixar é de facto que há alguns cidadãos que são afetados, que são os cidadãos que têm carros mais antigos. Agora, dito isto, enfim, eu não sou técnico e, portanto, os técnicos poderão falar disto melhor do que eu, mas parece-me que aquilo podia ter sido melhor escalonado. Mas pronto, eu não sou técnico. Rodrigo. Eu, quando ouvi aquele senhor que quer ser o primeiro-ministro de Portugal das taxas, das taxinhas, e agora quer pôr aí os carros e tirar carros e pôr carros, eu sou um gajo radical. Eu sou um gajo radical em que no sentido é assim, ou é tudo permitido ou é tudo proibido. Agora, fazer coisas assim, das tantas horas às tantas horas, com a matrícula de 96 e 2000, mas se o gajo for ao meia-noite de 2001 ou até à meia-noite de 1999, quer dizer, aquela coisa toda de andar ali a saber que carros é que devem entrar ou não entrar, pura e simplesmente a questão tem que ser no início, tem que ser assim, que carros é que se devem construir, por exemplo. E, portanto, desse sentido, eu sou radical, cabe-se com todos, para já. Que se faça, mas uma linha de transportes públicos no centro da cidade em que permita que as pessoas possam circular de uma forma mais livre, de uma forma mais rápida e fluida, e acabe-se com os carros, completamente. Agora, andar a dizer assim isso é impor uma ditadura e acabar com o livre-arbítrio das pessoas e pôr todas essas questões. E isso faz-me lembrar há alturas em que as pessoas têm que ter imaginação, até como políticos, não precisam ser artistas. E eu tinha aqui um livro engraçado, já há uns tempos, que eu gosto sempre de ver assim, que é o Lisboa no ano 2000. Era como é que os nossos antepassados, do ano, isto era de uma reedição de um artigo ilustrado de 1904, como é que as pessoas em 1904 viam a Lisboa do seu futuro. E, portanto, era uma Lisboa fluida, com aeroplanos, aviões, transportes públicos e tudo. Ninguém estava lá, ainda estavam sessões de pensar nos carros poluentes. Aliás, há aqui uma parte do texto em que fala que um engenheiro português inventou um novo combustível que servia de fertilizante até, e portanto uma forma limpa, uma energia limpa. Portanto, é esse o problema que é preciso combater. Não é com estas coisas de colocar agora o seu carro, desculpe, o seu carro não pode entrar aqui porque o seu carro é feio e cheira mal. Epá, não, assim não dá. Tanto mais que o tipo que está a multar tem um carro ainda pior.
que é essa coisa, ainda mais essa, não é? Então eu vou dizer assim, a polícia hoje anda a multar os carros de 2000 com os carros de 1996, porque a polícia pode, a polícia tem um regime de exceção nesse sentido. Portanto, os outros cidadãos, esses não podem. Portanto, aí eu sou radical, eu sou contra estas pequenas medidazinhas assim, e que seja, ou seja, é para dar um incentivo, é para dar uma ideia, é para dar um exemplo, é para começar por algum lado. Não, já se devia ter começado há muito tempo, já se sabe há muito tempo que é que devia-se começar. Aliás, os investimentos que foram feitos nos pontos de energia elétrica para os carros elétricos, isso tudo, porque é que não dizer assim, a partir de agora só carros elétricos é que entram no centro de Lisboa, por exemplo. Eu concordo com a medida, porquanto ela seja extensível com a seguinte proposta. Na Baixa de Lisboa só podem entrar pessoas nascidas até 1980. E até ali ao Arieiro, só as pessoas nascidas até 1950. E o Corimbo amarela? Na orla da cidade ficam as pessoas que nasceram entre 1890, aquelas que ainda restarem, e 1960 ou 50, aquilo que eu disse. Porque eu acho que faz todo o sentido começar a ter uma sociedade sectária a partir de datas. Datas! Por exemplo, só podem almoçar em Lisboa as pessoas nascidas entre as 4 da tarde de 14 de outubro de 1963 e as pessoas nascidas entre 7 de maio de 1998. Olha, eu estou nessa, boa, eu ainda posso almoçar, obrigado. Porque isto permite, de facto... Este tipo de critério permite alargar a outras áreas, pessoas bonitas, pessoas feias, carros azuis, carros amarelos. A grande justificação é ambiental. Vamos ver se nos entendemos. A grande justificação... Mas aí na Grécia e em Roma havia um problema ambiental. Os gajos não respiravam, por isso simplesmente dióxido de carbono e o monóxido de carbono era tal, aliás, o monóxido era tal, que os gajos tinham o smog em cima. Lisboa não tem, infelizmente, esse problema. É óbvio que é preciso regular, é óbvio que os tugas para todo lado. Eu vi uma vez uma coisa que partilho aqui convosco. Era um gajo que vivia no segundo andar. E então descia à garagem, pegava no carro, dava a volta ao prédio para ir ao café, porque tinha o café do outro lado do prédio. Eu vi isto. Eu e dezenas de pessoas. E não se passava em Lisboa, passava-se numa aldeia perto de Lisboa. Portanto, para estes exemplos, está aí o mundo cheio. E o Tuga gosta muito do seu carrinho. E eu que já estou impedido de ir para a Baixa da cidade, porque o meu traste não entra lá, já veio o polícia a dizer, o senhor tem um carro velho, eu sou mais velho que o carro, também não devia entrar. Aplaudo esta medida, porquanto as hortas urbanas são regadas com água da EPAL. Grande medida do ponto de vista ambiental, bestial. Uma cidade que são só rios por baixo, e as hortas urbanas são regadas com a água da companhia. Quando, por exemplo, qualquer instituição pública da cidade, desta ou de outra, não pode revender energias renováveis à REN. Porque desde que estes senhores privados, acho que eles se chamam assim, entraram, mudaram a legislação e eles puseram um painel solar aqui em cima para dar energia ao prédio, e se me sobrar energia não posso vender mais ninguém, nem ao prédio do lado nem à REN, porque estou proibido por lei. Portanto, é uma extraordinária medida. Impedir pessoas como todos nós ouvimos, um avô que mora em Almada e que vem todos os dias buscar os netos a uma escola pública que fica em Lisboa, para onde os pais levam os filhos de manhã quando vêm trabalhar, como tem um carro de 1998, agora não pode vir buscar os netos à escola. Portanto, é este humanismo abrangente e ecológico que nos espera. E, claro que concordo, então não concordo. Só querido. Bem, então agora vamos falar um bocadinho mais a sério sobre cidades. Claro. Não falei a sério. Não, nós estamos aqui a brincar, não é? À volta destas coisas, não é? Não, Paulo. É cada um brincar. As cidades, meus amigos, estão a mudar. E, aliás, os países, as sociedades estão a mudar. E quero que gostemos disso. Ó, João, vais calma, não comeces já com o teu... está sempre tudo a mudar. Desde que a gente desceu das árvores já estava a mudar. Depois quando nos erguemos para ver... Então deixa-me lá dizer como é que isto está a mudar agora. Não é? Porque isto está a mudar em relação à maneira como as pessoas se deslocam e à maneira como se relacionam, nomeadamente com o automóvel, ou seja, com o transporte individual. Olha, foi notícia esta semana, ou aqui há dias, que São Paulo vai abrir na principal avenida lá da cidade
na Avenida Paulista, acho eu, um corredor para as bicicletas. Okay? O número de habitantes de São Paulo a andar de bicicleta disparou. Opa, querido, deixa-me só dizer, antes que continues nesse caminho, deixa-me só perguntar, sabes o que é que vai ser do Teatro ABC ali no Parque Maier? Sabes qual foi a medida que foi anunciada hoje pela Câmara? Um parque de estacionamento. Continua. Sim, mais aquele prédio de 17 andares no Saldanha, não é? Pronto, continua. Essa é outra, quer dizer, não percebo qual é que é. Tu falas-me da mudança coerente e das bicicletas e não sei o quê, e a mesma Câmara que foi agora a propósito. Queres casinhas térreas no centro das cidades, com uma garagenzita, para o pessoal meter o popó. Não quero nada disso. Aliás, estou a ouvir mal. Não quero nada disso. O que eu quero a cidade, o que eu quero, sinceramente, é que em vez das hortas urbanas que dão cabo das cidades, haja um planeamento urbanístico decente, que não há e há muitos anos que não há. E nas cidades portuguesas, então, a gente vê bem o que se passa. As únicas coisas que estão bem planeadas aqui, ou foram mouros, ou foram árabes, ou foi o maluco que mandou queimar os judeus. Porque de resto não há mais planeamento urbanístico. Não. Enfim, os olivais e aquela zona toda que também foi o António Pereira que mandou fazer, esta acabou-se. E tu agora precisas de hortas urbanas, por causa dessa ideia das bicicletas e não sei o quê. Eu acho muito giro das bicicletas. Vão lá vocês andar de bicicleta em Lisboa, nunca andaram. Porque isto não é... Eu fui buscar-te um exemplo. Quando tu tiras, ao contrário dos ingleses, como é que isto está a mudar? É evidente que não vai andar. Está tudo a mudar, mas se mudar tudo mal. E se nós começarmos a radicalização da cidade, sempre pelo lado errado, em vez de perceber que nós tirámos o campo das cidades quando deixámos de ter, de facto, os logradouros, quando deixámos de ter as casas decentes nos subúrbios, como souberam fazer os ingleses e alguns franceses, e os dinamarqueses e os holandeses, e os exemplos estavam aí. Nós, durante 30 anos, fomos o único país com centros comerciais fechados, com o sol do caraças, enquanto os dinamarqueses os faziam abertos, e tinham chuva e tinham frio. Portanto, agora calmo já, vamos lá à cidade que muda e São Paulo para as cidades. Pronto. A maneira como as cidades estão a mudar, dizia eu, temos aqui um comparsa novo, anda cá para eu te mostrar aqui ao pessoal. Anda lá a falar das cidades. É evidente que está sempre tudo a mudar. Pronto, eu estava a explicar como é que as coisas estão a mudar agora. E a mobilidade é uma das coisas... Mas antes de irmos à mobilidade, se tu fores ver, os impérios vão e vêm, os países, as fronteiras vão e vêm, os grandes grupos, as uniões europeias vão e vêm, mas há uma coisa que não vai e vem, são as cidades, elas estão sempre aí. Pronto, e já tivemos as cidades-estado e por aí fora, portanto, é outra história, mas a importância das cidades nunca diminui e agora está a aumentar. Eu gosto muito, e tenho 2 ou 3, enfim, amigos, daqueles amigos de Facebook, que falam, portanto, do regresso ao campo e a vida fora da grande cidade e tal, e é mais saudável, mas isso... Amigos, tudo bem, a vida fora daqui é uma maravilha, mas a verdade é que as cidades estão a aumentar de população e quer dizer, é aí que nós temos que perspectivar as coisas e é aí que os políticos e os autarcas têm que perspectivar as coisas. Pronto, portanto, se nesta altura, e nesta altura é uma altura que já vem de há algum tempo, é importante, é estrategicamente importante, porque é economicamente importante para a cidade de Lisboa, para a sua economia, para as pessoas que lá trabalham, não é só para as pessoas que, quer dizer, não é só a história de ir de carro até lá, arranja outra maneira de ir. Quer dizer, tu precisas é que a cidade produza, não é? E se para isso precisas de melhorar e precisas mesmo, há imposições, já nem vou falar das imposições normais, que são as pessoas que estão habituadas a respirar e a ter um determinado tipo de ar nas cidades e que chegam a Lisboa e que não têm esse ar. E que chegam abaixo e que não têm esse ar. Portanto, já não estou a falar disso, estou a falar das regras da União Europeia que fazem, que obrigam, que Lisboa tinha que cumprir determinadas metas e que Lisboa andou a fugir de as cumprir ao longo de muito tempo. Portanto, neste quadro é normal que uma cidade faça este tipo de medidas que não são medidas populares, é evidentemente que não são, mas são medidas necessárias. Uma das coisas que eu tenho visto nas redes sociais, muita gente a queixar-se, Paulo, é que esta medida do Presidente da Câmara era desnecessária, visto que os carros em si já vão à inspeção.
os próprios carros já têm um limite de emissão do dióxido, portanto, dos gases poluentes. Nesse caso, o que é que estamos aqui a proibir com a questão de ser 2000, e eu volto àquela questão, até à meia-noite de 1999 para 2000, pronto, um carro caiu ali, há uma mudança radical de um carro de 99 para um carro de 2000. O que é que agora é mais polémico? Agora é mais polémico, porque nós estamos em datas já muito próximas, não é? E o que é que se passa? Em 99... já há muitos automóveis que cumprem as regras, portanto, exato, já há muitos fabricantes que cumprem, portanto, há carros de 99 que não são particularmente poluentes. A mim o que me aborrece é precisamente eu acho que agora a polémica é maior, porque quer dizer, quando foi a história dos carros antes de 73, não é, que eram altamente poluidores, quer dizer, nessa questão também não havia muitos, não é? Portanto, essa questão a questão não foi, as reações não foram tão negativas, não se fizeram ouvir tanto como se fizeram agora. Portanto, estou a tentar explicar. Agora, é por isso que eu digo, eu não sou técnico, não é? E se calhar admito que a coisa pudesse ter sido feita com um esquema modular, o esquema que tu, aliás, recusas, porque para ti é 880, não é? Mas, quer dizer, ainda que eu também gostasse num 880, por acaso não, mas ainda que eu também gostasse, quer dizer, não se aplica um 880 numa cidade como Lisboa, tens que ter alguma maleabilidade. Não, sim, mas o 880 é um plano a longo prazo, mas nesse plano nem sequer existe, esse é que me chateia. Portanto, se o plano a longo prazo fosse dizer vamos começar com os carros 2000 e tudo daqui a uns tempos acabamos com os carros todos e só entram carros elétricos, ou nem sequer entram carros, e vamos, entretanto, vamos criar aqui uma rede de transportes públicos em que permitam que as pessoas deixem o seu carro e entrem numa cidade limpa e normal e fluida e de transportes públicos e depois possam circular de interesses com os bombeiros, os polícias e os táxis ou assim. Pronto, aí eu já compreendia, mas não, isto é assim, proibir, pumba, que é o que o povo gosta. Os políticos acham que a solução mais fácil é tratar as pessoas como se elas fossem os grandes criminosos, como se elas fossem os maiores estúpidas à face da terra, que são, porque votaram neles também, é verdade, portanto merecem, mas e depois é proibi-los. Pronto, é isto. Olha, deixa-me dizer a última coisa. Eu interrompi o Paulo Querido e peço desculpa. Deixa-me dizer uma coisa. A minha visão sobre a cidade não é uma visão como tu sugerias há bocado. Eu acho que a cidade deve ter regras. E eu concordo com o Frederico. Eu não preciso. Eu detesto andar de automóvel. Eu acho que não vou à baixa de carro. Há anos. A não ser à noite, de vez em quando, que um gajo não sei o quê, mas há anos. E abomino conduzir. Agora, isso não me dá o direito, como decisor político, por exemplo, de impedir a circulação de pessoas, como eu digo, como estes casos que ouvimos nos últimos dias, destes homens que trabalham e que têm caminhões frigoríficos e que, de facto, não têm dinheiro para comprar um novo e que entregam peixe fresco nas peixarias, que é o verdadeiro comércio tradicional ainda em Lisboa, e que a partir de hoje deixaram de poder circular. Como estes familiares que não podem ir buscar crianças à escola, como se calhar pessoas que deixaram de poder vir de carro fazer um tratamento, que têm alguma dificuldade e que não têm, como tu sabes, a facilidade de transporte nas periferias para o centro da cidade. Ora, nós estamos a falar, quem é prejudicado aqui? É quem ganha muito e tem capacidade para comprar um carrinho novo para ir para a baixa de carro? Ou é quem ganha muito pouco e que, tendo algum ainda, e um carro velho que mantém, ainda podia vir para a baixa em dias úteis, fazer o seu tratamento, fazer o seu exame, fazer a sua compra, passear. E são as pessoas que estão mais afetadas na sociedade, não são as piores, porque ainda mantêm um carro. Quem é que é mais prejudicado aqui? Ou vocês estão convencidos que os executivos do BPN, ou do BPP, ou do Raio Parta, não têm máquinas que lhes permitam dar a volta a isso? Essa é que é... Porque o planeamento urbanístico, feito sempre à custa dos mesmos, é fácil, polui muito. Epá, porquê? Na Avenida de Roma já não poluem. Se eu andar com um calhambeque na Avenida de Roma, o meu monóxido de carbono não chega ao outro lado. Não chega porque fica parado. Ele para no ar. Para no ar e vai todo para Odivelas, vai todo para a periferia. Portanto, há aqui uma demagogia absurda que eu de facto concordo. Epá, centro da cidade, pedonal, metro de superfície ou elétrico de superfície. Eu ainda me lembro do metro de superfície entre a Expo e o aeroporto. Está lá a Avenida de Berlim, não está lá o metro de superfície. Portanto, quer dizer, proibir é fácil. Estou de acordo com o Frederico. Proibir é muito fácil. Pensar a cidade, globalmente,
de forma clara. Em vez das ciclovias vergonhosas que há em Lisboa, que tivessem feito boas ciclovias nos eixos centrais para não termos os automobilistas a buzinar aos ciclistas que devem andar. E depois educar os ciclistas, que não é, está vermelho para os carros, então vou meter no passeio e agora sou peão. Portanto, há aqui uma consciência. É óbvio que menos carros, as pessoas a andarem menos carros, foi o exemplo que eu dei. Mas depois a gestão da cidade não se faz assim. Não faz. Ou então, não faz sentido um novo parque de estacionamento. Porque se é para não atrair carros para o centro da cidade, não faz sentido, no dia em que isto começa, anunciar a construção de um novo parque de estacionamento. Mas deixa lá, João Vasco, com um bocado de sorte, o Presidente da Câmara de Lisboa ainda vai ser o outro daqui a uns tempos. Porque este não vai para o Primeiro-Ministro. Vai para a Presidência. O outro cria um parque maior decente, vai para a Presidência. Notas finais. Olha, não sei se estão a reparar aqui na minha nota final, que está aqui ao meu ombro. Isso é o meu não tens aí, pá. Deixa-me só dizer uma coisa ainda. Das bicicletas, isso já vai para aqui. Quem tem andado um bocadinho aí para as cidades europeias, vê que esse problema que tu acabaste de descrever, João Vasco, dos ciclistas serem tanto ciclistas como peões, isso não é um problema. Pronto, admito que em Lisboa possa ser porque eles não têm caminhos bem definidos e porque a cultura do ciclista e a relação entre o ciclista e o automobilista estão por estabelecer. Pronto, mas espera aí, o que eu queria dizer não era isto. Tu perguntaste e eu vou-te responder. Quem é que sai prejudicado aqui? E é assim, de nós três que aqui estamos, quem sai prejudicado sou eu. Por acaso até tenho um carro que não é desse tempo, portanto eu até posso circular por Lisboa, mas quem sai prejudicado sou eu. Ou antes, seguramente não é nenhum de vocês, é melhor pôr a questão assim, seguramente não é nenhum de vocês vivem no centro de Lisboa, podem andar de um lado para o outro, podem usar a rede de metro, por exemplo, os transportes internos dentro de Lisboa funcionam bem, ou as ligações para fora é que, enfim, podiam ser um pouco melhores. Mas aí dentro funciona bem. A minha filha vive em Lisboa, ela não precisa de carro para nada. Não precisa, aliás, tirou a carta e depois não tirou, e agora já desistiu até de ter carro, vai de metro para todo lado e se tem alguma urgência, pima, chama a Uber e vai de Uber. Portanto, não chama cá os táxis, que isso é muito caro. Portanto, e isto também tem a ver com a história das mudanças e com as coisas estarem a mudar. Agora, quem é que sai beneficiado? Que é a tua pergunta, mas ao contrário. Quem é que sai beneficiado? Saem beneficiados vocês que vivem no centro de Lisboa. Ok? Não, eu agradeço muito que acho que saem beneficiados. É porque não é assim tão cor-de-rosa o retrato de Não é. Outro programa. Frederico, alguma nota final? Não, a nota final agora é tirar aqui uma frase do tal livro do onde diz uma previsão feita em 1904, que dizia: a costa arenosa da Trafaria e a duna que se prolonga para o sul até a lagoa da Albufeira estava toda arborizada e para a exploração dos cortes florestais foi preciso construir uma linha férrea. Depois tem aqui uma nota ao lado que diz assim: infelizmente estas previsões não se cumpriram e a realidade transformou a margem sul, nomeadamente na área da Costa da Caparica, numa floresta de betão armado. Portanto, existia já um planeamento em 1904 e, portanto, já desapareceu. Há que agradecer ao Alfredo da Silva. Deus do céu, disse Alfredo da Silva sem me dizer. Anda para aí, eu não sei hoje como é que as coisas estão, mas esta semana tem sido o terror e esta história do terrorismo e esta Europa cheia de medo com medidas securitárias. Eu sugiro meia dúzia de fontes alternativas de notícias que às vezes são precisas, principalmente os meios de comunicação do Médio Oriente, um ou outro israelita, só para a pitada de sal, e a Russia Today, que é uma estação controlada pelo tio Putin, mas de vez em quando tem umas coisas engraçadas, propõe aos nossos petonautas que não se fixem só nos meios de comunicação social. Os europeus ainda têm alguma credibilidade, os americanos então é de fugir em relação a esta coisa, para não ficarmos todos com medo que nos querem passar, que isto agora é tudo horrível e vai tudo à pedrada. Eu espero que não. Eu só digo, quem nos mete medo é quem nos conhece melhor. Pois, isso também é verdade. Um abraço. Abraços. Um abraço. Bem, vocês me desculpem, mas agora eu vou embora.
Existem 1000 garotas querendo passear comigo, mas é tudo por causa do Calhambeque, mora.